Então vamos dando sequência à nossa aula. Eu sou Edson Cândido Bezerra e essa é a segunda parte da aula Constituição Geográfica da Terra. Nós vamos falar agora sobre a quinta raça, os árias. Os árias, instalando-se entre os hiperbóreos, os atlantes transformaram o tipo fundamental biológico, o hiperbóreo, por efeito do clima, dos costumes e dos cruzamentos com os tipos base, já previamente selecionados pelos guias da evolução planetária, auxiliares do Cristo. Assim foram fixados os elementos fundamentais e definitivos do homem branco, de porte elegante, cabelos loiros, olhos azuis e rostos de feições mais delicadas. Ocorreu nessa época um processo de intenso resfriamento, como já sucedera outras tantas vezes na Terra, tornando toda a região hiperbórea inóspita e inadequada à manutenção da vida humana, o que obriga os habitantes do hiperbóreo a migrarem repentinamente para o sul, invadindo o centro do planalto europeu, procurando aí estabelecer-se com seus animais domésticos e seus rebanhos. Estabelecendo-se no centro da Europa, os hiperbóreos não puderam, entretanto, ali permanecerem definitivamente. Defrontaram-se com os homens da raça negra que subiam da África, chefiados por conquistadores aguerridos e violentos, cujos estandartes traziam estampada a figura de um touro, símbolo da força bruta e da violência. Parecia inevitável um choque sangrento, que foi, entretanto, sustado pela intervenção dos poderes espirituais que polarizaram suas forças em Rama, o primeiro dos grandes enviados históricos do Divino Mestre Jesus, permitindo que ele conquistasse grande prestígio entre as massas formadas pelos homens brancos. Visavam, assim, os dirigentes do alto preservar aquelas espécimes brancas que já traziam consigo valiosas conquistas, portadoras que eram de uma civilização mais avançada e tão laboriosamente selecionada. Assim, levando o estandarte do Cordeiro, símbolo da paz e da renúncia, Rama conduziu os homens brancos para os lados do Oriente, que, invadindo a Índia pela Pérsia, desalojaram os descendentes dos Hutas primitivos e ali estabelecendo o tronco da quinta raça mãe, sob o nome de árias. E agora nós vamos falar então sobre o dilúvio de Noé. O dilúvio de Noé foi um dilúvio local, que envolveu mais propriamente a região entre os rios do Tigre e o Eufrates aqui na parte sul e o Tigre na parte norte da chamada Mesopotâmia, que é também que pode ser traduzida a palavra Mesopotâmia como terras entre rios. Então houve um grande transbordamento desses rios nessa região, o que deu a impressão de ter acontecido nestas regiões aqui um grande dilúvio. E por que aconteceu este dilúvio? Lembremos que houve para o oeste desta região, no Oceano Atlântico, o afundamento da parte norte da Atlântida, como foi citado na outra aula. Isso fez com que as águas refluíssem e estourassem aqui o Istmo de Gibraltar. E essas águas inundaram todas essas regiões aqui, no Mediterrâneo, causando uma grande inundação. E inclusive também nas regiões aqui do lado, onde eu estou marcando, que seriam as regiões do Tigre e do Eufrates, na Mesopotâmia, onde chegaram então para nós os registros deste dilúvio. Não foi o primeiro, não foi o maior, mas foi aquele que nos foi trazido o registro a respeito dos textos do Velho Testamento e que ficou conhecido também como Dilúvio de Noé.
Aqui nós temos a visão de como era o Istmo de Gibraltar, ou seja, essa ligação que ligava a África à Espanha, na Europa, e que hoje nós temos aqui uma passagem como decorrência do período desse dilúvio, que aconteceu há mais ou menos 5.000 anos atrás. Se fala muito do barco que Noé construiu, da arca, e segundo a Bíblia, ele tinha de comprimento 300 côvados, o que daria aproximadamente 133 metros. 50 côvados, no comprimento eram 300 côvados, de largura eram 50, o que dava aproximadamente 22 metros, e de altura eram 30 côvados. 30 côvados dariam aproximadamente 18 metros. Então aqui a gente tem uma comparação de um Boeing 737, um ônibus, um elefante e uma pessoa com a dimensão da arca. Se só uma família construiu essa arca, pode-se dizer que foi uma construção monumental. Mas eu creio que Noé teve ajuda de mais pessoas, além da sua família. Então aqui novamente, uma outra visão de como poderia ter sido essa arca. E eu creio que ele não deve ter levado um pica-pau, né? E a gente sabe que pela história bíblica, depois de 40 dias e 40 noites no mar, eles encontram terra firme. E Noé consegue então atracar, desembarcar os animais e sua família em segurança. Aqui uma visão estilizada de como poderia ser a arca também. E vamos aqui continuar a leitura do texto. Sabemos que a tradição do dilúvio, pelo menos a lembrança dele, é comum a todos os povos do mundo, com exceção dos polinésios. Esta mesma tradição, narrada no Gênesis, era comum tanto aos babilônios, aos assírios, aos persas, egípcios, gregos, italianos, sem mencionar os povos do Mediterrâneo, do Golfo Pérsico, do Mar Cáspio e até mesmo da Índia e da China. A lenda suméria de Gilgamesh. Essa lenda é interessante porque o povo sumério foi o primeiro povo a habitar aquela região entre rios. E na Palestina Antiga, aquela região, existiam os sumérios que a cultura deles data de 6.000 anos atrás. E há 6.000 anos atrás eles falavam a respeito da lenda, ou eles traziam nas suas tradições a lenda de Gilgamesh. E é interessante que essa lenda cita algo parecido com a questão do dilúvio, como nós poderemos ver aqui. Por isso eu vou ler esse texto. Porém, Star sentiu ciúmes da amizade e tentou seduzir Gilgamesh, que, sabendo que aquele que amasse a deusa morreria, não aceitou ser seu amante. A deusa, com muita ira pela recusa, decidiu matar o amigo de Gilgamesh, Enkidu, infligindo a ele uma doença que o deixou agonizado por 12 dias antes de morrer. Com a perda do amigo, Gilgamesh resolveu ir atrás de novas aventuras, o que o levou a encontrar Utnapishtim. Olha que nome interessante esse. Utnapishtim, um homem imortal que revelou um triste mistério dos deuses. Em tempos remotos, os deuses haviam decidido submergir a terra de Surupaki, mas que ele, pela sua devoção, havia recebido ordens de construir uma arca no meio do deserto e abrigar seus familiares, amigos e os quadrúpedes e aves de sua escolha. Utnapishtim assim o fez e, depois de 6 dias e 6 noites, salvou as pessoas e os animais, conseguindo em troca a imortalidade.
Esse trecho da epopeia de Gilgamesh é um dos mais conhecidos e influenciou várias lendas na Antiguidade Oriental, inclusive a lenda bíblica do dilúvio hebreu, famosa pela Arca de Noé. Sendo a produção da epopeia de Gilgamesh anterior à história bíblica, pode-se perceber a influência que a cultura sumérica exerceu sobre os povos da Mesopotâmia e do Oriente Médio. Bellamy H.S. em Luas, Mitos e Homens estima que haja mais de 500 lendas em todo o mundo sobre uma grande inundação. Civilizações antigas como China, Babilônia, País de Gales, Rússia, Índia, América, Havaí, Escandinávia, Sumatra, Peru e Polinésia, todos têm suas próprias versões de uma gigante inundação. Esses contos de uma inundação frequente estão ligados por elementos comuns, em paralelo ao relato bíblico, tais como o aviso de um dilúvio próximo, a construção de um barco com antecedência, o armazenamento dos animais, a inclusão da família, a libertação de aves para testemunhar se o nível de água tinha diminuído. A esmagadora coerência entre lendas de inundação encontradas em partes distantes do mundo indica que foram derivadas de uma mesma fonte comum ou de uma mesma origem, que nós cremos aqui que são os relatos sumérios. Mas transcrição oral mudou, as transcrições orais mudaram detalhes através do tempo. Por exemplo, segundo a epopeia de Gilgamesh, Utnapishtim ficou 6 dias e 6 noites dentro do barco até encontrar um local adequado para poder descer e recomeçar a vida. Já na lenda bíblica, no conto bíblico, diz que foram 40 dias. Mas fora esses pequenos detalhes, as outras coincidências que foram citadas aqui nos fazem ver que realmente um conto acabou influenciando o outro. E com certeza, como tantos povos citam esses detalhes e citam sempre a existência de um dilúvio, dá para nós termos certeza de que ele realmente aconteceu. Então, chegamos ao fim dessa nossa segunda parte. Espero que vocês tenham apreciado e aprendido bastante. E nos vemos então numa próxima aula. Um abraço a todos. Que todos continuem fortes e decididos nesse caminho abençoado, que é o caminho da Escola de Aprendizes do Evangelho. Um grande abraço desse vosso amigo Edson Cândido e até uma próxima vez.